boa noite. A Manchete Esportiva Segundo Tempo está no ar. Boa noite, Washington. Boa noite, Ana Paula. Tudo bem? Tudo, e você? E as unhas? Tô aqui, ó. Roeu muito ontem? Não. Tô gripada. Ah, é? Sereno das Laranjeiras. Pancadaria e tumulto geral na partida entre Paysandu e Remo ontem pelo segundo turno do Campeonato Paraense. O Paysandu saiu na frente com o Neno cobrando este pênalti, 1-0. Depois foi a vez de Aguinaldo empatar para o Remo, 1-1. Aos 38 minutos do primeiro tempo, Aguinaldo do Remo cometeu falta em Max Sandro. O árbitro cearense Nilson Abrunhós inverteu tudo. Deu falta de Max Sandro e ainda cartão amarelo. O segundo do jogador. Alertado pelos bandeiras, Nilson deu cartão vermelho. E aí começou a confusão. O árbitro expulsou o Zé Filho e Augusto, também do Paysandu. E foi pior ainda, a pancadaria comeu solta. Cenas que os brasileiros esperavam não ver nunca mais nos estádios. O time do Paysandu foi para os vestiários e não voltou para o segundo tempo. Resta saber agora o que a Federação Paraense vai decidir sobre a partida. O que você achou de toda essa confusão? Que coisa horrorosa, né? Isso tem que acabar no futebol. Você vê que pessoas de fora é que vão para dentro do campo para gerar todo esse tumulto. Um deles, inclusive, é o rei do escorregão. Ele escorregou umas 5 vezes ali antes de brigar. Derrubou 10, né? É só no tombo. Vai ser boliche. O Paraná derrotou a União por 3-1, mas o Atlético Paranaense e Curitiba ficaram no empate na rodada deste fim de semana pelo Campeonato Paranaense. Aos 15 do primeiro tempo, Magrão fez Curitiba 1-0. Segundo tempo, aos 17, Paulo Rink empatou. Placar final, Curitiba 1, Atlético Paranaense também 1. Washington e o Paraná? O Paraná está com um técnico novo, né? Antônio Lopes, o Lazzaroni era o técnico do Paraná, foi para a Turquia no lugar do Parreira, está vindo de volta para o Brasil, para o São Paulo, e o Antônio Lopes assumiu o Paraná. Mas o Grêmio, segundo informações que eu tenho, está de olho grande no Antônio Lopes, porque o Luiz Felipe pode ir para o Japão. Olha. Dança dos técnicos, né? O Santos mantém ainda as chances de provocar o quadrangular neste Paulistão. Ontem o Peixe goleou Araçatuba na Vila Belmiro. Giovani fez 3 gols e assumiu a artilharia do campeonato. O jogo mal começou e Robert já deixa Macedo em condições de fazer o primeiro. Sinal de que o Santos está mesmo inspirado. No cruzamento de Jameli, Giovani aproveita o desvio e vai logo marcando o segundo. O melhor ainda vem pela frente. Robert. Seus dribles, sua arrancada rumo ao gol, que por capricho acaba sendo definido pelo pé de Giovani. Edinho colabora, Jax bate o pênalti e o goleiro santista vai buscar. O Araçatuba não se abala e finalmente consegue diminuir com Tuta. Giovani refaz a vantagem do Santos usando a cabeça. Com a bola no chão, Giovani vai driblando até ser derrubado. Ele mesmo se apresenta para a cobrança, mas o goleiro Betinho não dá mole. Sorte de Giovani que Jameli vem logo atrás para conferir. Tudo corria bem até ele, Tuta, mais uma vez surpreender. Com a vitória, o Santos não deixa o Palmeiras comemorar o título de forma antecipada. Mas o sonho do quadrangular final continua quase impossível. Faltam 2 rodadas, o Palmeiras está 6 pontos à frente e ainda tem um saldo de 27 gols contra apenas 19 do Santos.
O Giovani, como sempre, arrebentando, né, Washington? É verdade, o Giovani está jogando demais, né? Mas o lance do Robert também foi um dos mais notáveis do futebol nos últimos tempos, né? E merecia fazer o gol. Quando acaba, o Giovani foi lá e fez. Agora, o Palmeiras está com esse título no bolso. Falta 1 ponto em 2 jogos. Joga com o Santos e com 15 de Jaú. O Palmeiras é franco favorito. Só mesmo por desistência perderia esse campeonato. No próximo bloco, o tropeço do Fluminense e a vitória do Botafogo em cima do Vasco. Aguarde só um instante. Brahma Show, patrocinador oficial da equipe olímpica brasileira. Júnior, depois de 22 anos de futebol, quando é que você vai pendurar a chuteira? Quando a chuteira é pênalti, não dá pra pendurar. Pênalti, marca de profissional. Estamos enviando para Atlanta uma das melhores equipes brasileiras de esportes aquáticos. Faça como a gente. Torça pelo Brasil até debaixo d'água. Correios, patrocinador e torcedor oficial dos esportes aquáticos brasileiros. Rede Manchete, você em primeiro lugar. Cruzeiro e Atlético reabriram o Mineirão ontem em Belo Horizonte. O jogo decepcionante encerrou o retorno do Campeonato Mineiro. O clássico Cruzeiro e Atlético levou 56 mil pessoas ao Mineirão. A polícia acompanhou de perto o movimento do público e prendeu alguns torcedores. O jogo marcou a reabertura do estádio depois de 6 meses em reforma e o fim das carteiradas. Dentro do estádio, as torcidas fizeram a festa. Atlético, campeão do turno, e Cruzeiro, campeão do retorno, entraram em campo com equipes mistas e fizeram uma apresentação sem muito brilho. No primeiro tempo, o Cruzeiro teve maior domínio de bola e levou perigo ao gol do Galo. Esteve próximo de abrir o placar em várias cobranças de falta. Só depois de 30 minutos de jogo é que o Atlético teve boas chances. O goleiro Dida garantiu o empate. No segundo tempo, o Cruzeiro voltou no ataque e o Atlético não deixou escapar nenhuma chance de contra-ataque. Na pressão do Galo, o goleiro do Cruzeiro foi surpreendido. Aos 23 minutos, Reinaldo avançou pela intermediária. Dida saiu na defesa e o zagueiro cruzeirense teve que tirar a bola. Logo depois, o ataque do Cruzeiro se atrapalhou. A zaga atleticana marcou o passo. E no finalzinho do jogo, Jean ainda tentou marcar o gol do Cruzeiro, mas o resultado ficou mesmo no 0-0. Joguinho morno, sem graça? O Cruzeiro principalmente não está muito interessado, já que joga amanhã aqui no Rio, no Maracanã, com o Flamengo, partida pela Copa do Brasil, fundamental para eles. De maneira que ontem eles fizeram cerca Lourenço para a reabertura lá do Mineirão. Tropeçou feio o Fluminense ontem à noite. Jogando em casa, o tricolor só empatou com o Madureira e na maior parte do tempo tendo um jogador a mais. Renato Gaúcho se livrou de 2 na direita e cruzou na cabeça de Leonardo. O atacante não teve dificuldades para colocar a bola nas redes. Fluminense 1-0. Mas não demorou e também de cabeça Demétrios empatou. Vacilo feio da zaga e do goleiro Wellerson. Final, Fluminense 1, Madureira também 1. O que você achou? Olha, em primeiro lugar, acho que estão culpando o goleiro Wellerson indevidamente, né? A bola lançada de longe, frontal sobre a área, a zaga tinha a obrigação de rebater, primeira coisa. Segunda coisa, a bola quicou ela não quicou, bateu na areia e correu para dentro do gol. O goleiro esperava que a bola quicasse, como normalmente acontece. Então não foi uma falha dele, foi uma infelicidade.
Mas não se pode culpar o Wellerson num jogo em que o Fluminense tinha um homem a mais durante quase uma hora e seu ataque fez apenas um gol. Concordo, eu acho, mas ele treina ali todo dia também, conhece todos os montinhos ali, né? Tá chorando, tá chorando. E no clássico da rodada deu Botafogo, vice-líder com 9 pontos ganho, mas com um jogo a menos. Antigo Carrasco, o Vasco fez pouco para escapar da 4ª derrota consecutiva para o adversário. Confira agora os melhores lances da partida. Tarde fria, público pequeno para a grandeza do clássico. Em campo, o jogo também demora a esquentar. Tanto que Wagner até estranha e quase complica o chute cruzado de Ronaldo. O Botafogo só cria uma única chance, meio fria, na cabeçada para fora de Edmilson. O Vasco está um pouco mais organizado, mais inspirado no primeiro tempo. Juninho pega bonito, de primeira a bola cruzada. E lá vai o sempre arisco Brenner a invadir e mandar na pequena área. O mesmo Brenner merecia que Valber não fosse fominha na tabela e lhe devolvesse a bola. O segundo tempo é um novo jogo. É Beto quem diz, no pé, na veia. 1-0 logo aos 5 minutos. Era o que faltava para o jogo crescer. O Vasco se lança ao ataque, aposta em Brenner, que todos sabem é bom, mas sozinho não vai resolver sempre. Que tal então ao lado de Alessandro? Mais uma cartada de ataque do treinador. Mais que nada, a melhor chance é do também reserva Zinho, que matou no peito, mas não conseguiu concluir, já na pequena área. Poderia ser pior se Bentinho fizesse algo melhor com o cruzamento de Mauricinho. Ou então se Dauri, já no final, fosse mais feliz nos finalmente. Mas não precisava. O 1-0 ficou e o Botafogo começa a decolar. Você que foi no Maracanã, foi justo o resultado? Foi, o Vasco jogou muito mal, uma partida desordenada, o Vasco estava desorientado, o ataque foi inoperante, o goleiro do Botafogo praticamente não foi chamado a intervir. E o Botafogo poderia ter vencido até demais, se tivesse um pouco mais de confiança no seu próprio taco, se atacasse um pouco mais, com mais determinação. A frente do Botafogo também só tinha o Mauricinho muito bem, depois que entrou o Dauri, melhorou bastante o Botafogo, e o Beto foi a grande figura do jogo. Aliás, teve ontem aqui no nosso toque de bola. E ontem também aqui no toque de bola surgiu uma notícia que hoje teve uma evolução. O Roberto Dinamite aqui conosco, convidado por nós, ele esteve no programa e disse que gostaria de servir o Vasco mais de perto. Ele não tem muito tempo agora como deputado, mas gostaria de qualquer forma de trabalhar mais perto do futebol do Vasco. E hoje o Eurico Miranda viu o programa, me telefonou e disse que vai conversar com o Roberto e vai convidá-lo para participar como diretor de futebol do Vasco da Gama, se claro o Roberto aceitar. Que beleza, hein? Vamos embora hoje? Vamos embora? Então vamos. Por hoje é só, Manchete Esportiva, segundo tempo, volta amanhã. Uma boa noite e até lá.